Salve, salve pessoal! Estamos começando o segundo episódio do nosso podcast O Mundo em Questão. Eu sou o professor Gabriel Lecas, estou acompanhado do meu amigo, grande mestre Rogério Forte, e juntos estamos aqui cumprindo o nosso compromisso com vocês de toda quarta-feira do mês comentar 3 temas que ocuparam o noticiário, o debate público nas últimas semanas, sempre relacionando esses temas com as questões de vestibular. E de antemão, já queria agradecer a todo mundo que escutou o primeiro episódio. Se você não escutou, dá uma olhada lá, tá bem interessante. Agradecer ao pessoal que escutou, quem enviou crítica, quem enviou sugestão. Elas são sempre bem-vindas para que a gente consiga fazer um trabalho cada vez melhor. Professor Rogério, fala tu! Alô vocês, prazer estar aí de volta de novo. Lecas, a gente já está sendo cotejado aí pela CNN, Folha de São Paulo, nosso podcast está ficando famoso, hein? E é isso, a gente está começando aí o segundo podcast e com temas absolutamente atuais. Relembrando a vocês também que as questões que a gente vem comentando no podcast estão aparecendo lá no Telegram. É sempre bom dar uma conferida, principalmente para o vestibulando, ver como é que esses temas que a gente está trazendo para a nossa discussão, como é que eles aparecem nos vestibulares. Isso é importantíssimo. É isso mesmo, pessoal. Lembrando o nosso canal do Telegram, @mundoequestão, tudo junto. Mesma forma, a nossa página do Instagram, @mundoequestão. Quem puder, dá uma seguida lá na página, acompanha o canal. A gente vai estar sempre postando as questões que a gente fala aqui, que a gente menciona aqui no episódio, no nosso canal do Telegram. E lembrar também que a gente está no Spotify, que é Mundo em Questão, e no YouTube, Mundo em Questão também. E aí, Rogério, antes da gente começar com o nosso primeiro tema, só deixar registrado aqui o nosso posicionamento, manifestação de solidariedade às vítimas dos ataques às escolas que aconteceram nas últimas semanas aqui no Brasil. O problema da violência no Brasil é muito grave, mas esse tipo de ataque, esse tipo, de violência, de ataque às escolas, é, de certa maneira, uma questão que vem crescendo nos últimos anos, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. Nunca é demais lembrar que os Estados Unidos, que sofrem com esse problema há muito tempo, não só em escolas, mas em cinema, e lanchonete, os ataques dessa natureza, desse tipo, vêm crescendo lá também, em um contexto de crescimento de um discurso de violência, de uma apologia à violência. Portanto, fica aqui manifestada a nossa solidariedade às vítimas. Nós, como educadores, precisamos aí nos posicionar frente a toda essa barbárie, essas tragédias que vêm acontecendo. Pois é, meu amigo, nossa experiência aí nas escolas é bem larga, e a gente comumente vê a vulnerabilidade que os nossos alunos e alunas têm aos modismos e ideologias que vão circulando na sociedade, Isso aí já não é quem milita diariamente nas escolas vê como é que repercute dentro da sala de aula o que acontece aí fora. Mas o que a gente está vendo hoje em dia é algo assim inominável, É o horror. Não é só a desumanização, em sentido até, eu diria, existencialista, porque a escola é o espaço de humanização, mas a gente não vê só determinadas práticas desumanizantes, mas a gente está vendo a morte, apologia à barbárie, eliminação de crianças, e muitas vezes com as bênçãos de um aparato estatal. A gente viu aí o último governo, como é que ele fez apologia da arma, Uma das situações mais fortes para mim foi quando ele segura uma criancinha, o ex-presidente Bolsonaro, e faz com a mão dessa criancinha uma arma com a mão. E até também a leniência de grupos empresariais, que a lei não está conseguindo aí dar um limite necessário, aí a gente assiste ao horror como tem assistido aí, É isso, com certeza a minha solidariedade também, o que está acontecendo. De uma certa forma a gente vai discutir isso durante o encontro e vamos lá, vamos começar o nosso encontro de hoje. Primeiro tema do podcast, o governo Lula vem propondo aí, Lecas, um projeto de regulamentação das redes sociais. Está sendo colocado aí fora como o PL das fake news. Esse projeto visa limitar a liberdade das redes e responsabilizá-las também pela ausência de um filtro ali imediato que possa ter uma eficácia diante de determinadas coisas que são veiculadas pelas redes sociais. Pra você ter uma ideia, essa semana o ministro da Justiça, Flávio Dino, falou que conseguiu aí mais ou menos já neutralizar quase 1000 perfis de incentivos à violência nas escolas, que é o que justamente aí a abertura do nosso dia de hoje. Então, esse projeto de lei ele prevê
arrochar um pouco mais o Marco Civil. Lembrando aí que o Marco Civil ele é de 2014 e em seu artigo 19, né, o Marco Civil previa uma certa liberdade, não? Então, das big techs, das plataformas em veicular conteúdos, né? Obviamente o governo Lula vem encontrando dificuldades para poder conseguir uma base mais larga no Congresso. Portanto, esse projeto de lei precisa, obviamente, de uma maioria para poder tramitar bem, espelhar aí as propostas do governo Lula de controle dessas plataformas, né, que a gente sabe que esbarra em interesses comerciais muito grandes. Então, o resumo do fato é esse. Queria que você falasse um pouco, a gente vai batendo bola sobre isso aí, né? Como é que isso vem aparecendo também aí socialmente. Fala tu. Bom, Rogério, com base nessa tua fala inicial, acho que tem duas coisas que são importantes de se comentar. Lembrando aí, você falou do Flávio Dino, né? O Flávio Dino que falou essa semana a questão das escolas. Lembrando que a gente está gravando esse podcast hoje, no dia 21 de abril, portanto, só para situar nossos ouvintes. E lembrar que o ministro Flávio Dino, ministro da Justiça, vem sendo porta-voz do governo sobre o tema da regulação das redes sociais, das mídias sociais, não só por causa desses recentes ataques às escolas, mas também por causa dos ataques do 8 de janeiro. Muito bom lembrar que os ataques de 8 de janeiro, nós já comentamos no nosso primeiro episódio, eles foram programados e combinados por rede social. Inclusive os manifestantes deram o nome de Festa da Selma para despistar a fiscalização das autoridades a esse evento, né? Esse ataque aí no dia 8 de janeiro. Bom, então, sobre esse debate, Rogério, que eu acho interessante de ter uma contribuição aí histórica, né? Uma contextualização histórica, eu logo penso no tema da liberdade de expressão. É um tema polêmico, essa questão se a liberdade de expressão deve ou não ter limite. Eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente começar aí a nossa discussão de hoje. O tema da liberdade de expressão surge fundamentalmente na Europa Ocidental no século XVII, mais especificamente na Inglaterra do século XVII, no momento em que havia um conflito entre a sociedade inglesa, representada em uma parte do parlamento, grupos burgueses, grupos de uma nobreza rural, uma mentalidade mais capitalista, gentry, né, estavam disputando espaço na política contra o Estado absolutista. Estavam em conflito com o poder absolutista do rei, e daí surge um tratado pela liberdade de expressão do John Milton chamado Areopagítica, né? É um nome um pouco complicado, mas esse livro é importantíssimo nesse contexto porque ele defende a importância da liberdade de expressão da sociedade em contraposição a um Estado autoritário, né? Um Estado absolutista. Aliás, a Areopagítica já foi mencionado na prova da Unicamp em 2020, numa questão de língua inglesa. A gente vai disponibilizar lá também no nosso Telegram, ainda que não seja a nossa área de especialidade, mas fica lá para você dar uma olhadinha como que apareceu. E nesse caso, né, na Inglaterra do século XVII, portanto, havia um conflito da sociedade em relação ao Estado, a sociedade contra o Estado. Nesse sentido, é claro, a liberdade de expressão é algo fundamental, é uma conquista fundamental da sociedade civil. Nesse sentido, a liberdade de expressão não tem como ser limitada, porque entende-se que havia ali um conflito contra o Estado absoluto, que era um Estado autoritário. Então era importante garantir a liberdade de expressão naquele momento. Agora, quando a gente olha para hoje, o cenário é outro. É óbvio, quando a liberdade de expressão está sendo um direito da sociedade de criticar o Estado, de criticar o governo, ela é fundamental e é complicado que o Estado coloque limites nessa manifestação da liberdade de expressão. A questão é que hoje a liberdade de expressão está sendo, né, reivindicada, ela está sendo invocada para problemas, para questões e para conflitos dentro da sociedade, entre indivíduos dentro da sociedade. O cenário é outro. Nesse sentido, a nossa tradição liberal, né, indica uma liberdade de expressão que tem que ser preservada, que tem que ser garantida, mas lá no contexto do século XVII havia um conflito da sociedade civil contra um Estado autoritário. Hoje o cenário é outro. Então, assim, durante algum tempo, né, e sobretudo a imprensa, as grandes mídias foram grandes defensoras dessa ideia da liberdade de expressão. Queria fazer referência breve a um documento recente de 1994, a chamada Declaração de Chapultepec. Outro nome difícil, mas vale a pena a gente dar uma olhada nessa declaração, que vai tratar exatamente, né,
vai ser um documento redigido a pedido da Sociedade Interamericana de Imprensa, e ela diz o seguinte no seu início, né? Uma imprensa livre é condição fundamental para que as sociedades resolvam seus conflitos, promovam o bem-estar e protejam a sua liberdade. Não deve existir nenhuma lei ou ato de poder que restringe a liberdade de expressão ou de imprensa, seja qual for o meio de comunicação. O Brasil foi signatário dessa declaração nos governos do Fernando Henrique Cardoso, em 96, e no governo Lula, em 2006. Portanto, é claro, a liberdade de expressão é fundamental, mas temos que olhar com mais atenção, porque agora os conflitos não estão necessariamente acontecendo entre a sociedade e o Estado. Um Estado autoritário, o Estado brasileiro é um Estado democrático, pelo menos na lei, tem algumas garantias constitucionais que são importantes. Por isso é interessante se repensar essa questão. As sociedades mudam, as leis também precisam mudar. Afinal de contas, nós temos, nos últimos anos, um crescimento do consumo de conteúdo virtual, as redes sociais estão mais presentes do que nunca, e por isso é importante a gente pensar aí como que as sociedades estão se comportando hoje e quais seriam as possíveis novas leis para refletir sobre isso. Por outro lado, é óbvio, esse controle, essa determinação do controle, esses limites, não tem que vir do Estado unicamente. A sociedade civil precisa se posicionar e precisa ser construído um debate democrático com representantes da sociedade civil, com representantes do próprio empresariado. As empresas de tecnologia são fundamentais nesse processo para que não fique tudo na mão do Estado. E o Estado tenha também um direito aí ao arbitrário, autoritário, de dizer quando que a liberdade de expressão está valendo, quando não está valendo. É importante que seja um controle social pautado em debates amplos e democráticos para que a gente também não incorra em autoritarismos outros, né? Ainda que dentro da democracia. Até porque, né, Rogério, no nosso glorioso Brasil, o que não falta é democrata autoritário. Portanto, esse debate, você fez referência ao marco civil da internet, o debate do PL das fake news precisa ser feito na sociedade civil de uma forma amplamente democrática para a gente não ter problemas. Opa, tua fala foi importantíssima para poder fazer uma referência, já que você está falando aí de uma espécie de controle, né, das relações horizontais, cidadão-cidadão, grupos sociais com grupos sociais, e não só a questão do cidadão em face do Estado, né, quando se discute liberdade de expressão. É interessante que no último governo, a gente vira e mexe está voltando ao último governo, seja pela atualidade com que a gente viveu, o governo Bolsonaro, e porque ainda se mantém determinados grupos ainda se mantêm dentro dessa disputa de poder. Mas, enfim, a gente tem uma imagem muito significativa em relação a isso, que é a de um grupo de bolsonaristas, diante justamente da estátua que representa a justiça ali no STF, segurando uma faixa. Isso foi veiculado pela imprensa, e a faixa dizia: fake news não é crime. E embaixo uma outra face dizendo: abaixo a ditadura do STF. Ou seja, acho que a imagem atualiza bem o que você está falando, né? Um grupo da sociedade, um grupo bolsonarista, extrema-direita, defendendo a ideia de que é possível divulgar fake news. Isso não é crime, aí tem justamente a ver com o que eu falei antes, né? A tentativa de não criminalizar fake news diretamente, mas de controlar melhor as plataformas responsabilizadas por aquilo que elas veiculam, e embaixo a faixa abaixo a ditadura do STF, como quem dissesse: Estado, não se meta, através do seu poder judiciário, não se meta nessa divulgação de fake news. E, obviamente, o STF vem sendo um dos guardiões, o judiciário, portanto, brasileiro, vem sendo um dos guardiões desse controle necessário. Lembrando aí a fala do ministro Luiz Roberto Barroso, ele diz: já se passou o tempo em que a crença dominante era que a internet deveria ser livre, aberta e não regulamentada. E uma outra fala também de um outro ministro, o Alexandre de Moraes, esse é um dos protagonistas aí no controle, né, do que se vem veiculando. Ele reitera várias vezes: o que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. Então, se nas relações horizontais entre cidadãos, injúria, calúnia, outros crimes relacionados a essas relações horizontais entre cidadãos, se isso não pode no mundo real, também não pode no mundo virtual. É o que o judiciário está nos dizendo através do Alexandre de Moraes, né? E essa faixa também, Leca, eu vou aproveitar o momento para abrir um pouco mais a questão da literatura, que é a minha área específica, né?
essa faixa ela nos lembra da relação tensa, muitas vezes, entre moral e direito. E isso nos remete a Gregório de Matos, poeta da literatura brasileira, praticamente o primeiro grande poeta da literatura brasileira. Gregório de Matos é barroco, né? Nasceu no Brasil, embora não se possa falar que é brasileiro, na época o Brasil ainda não se tinha constituído como nação. Mas Gregório de Matos é um poeta que já nascido nessa terra natal, imbuído de um sentimento, portanto, nativista, ele está preocupado justamente com essa formação da sociedade brasileira. Então, o apelidado Boca do Inferno, né? Ou seja, o poeta aí da produção satírica, que aliás é a que mais interessa para o vestibular, ele tem 3 produções: lírico-amorosa, religiosa e a satírica. A satírica, sem dúvida nenhuma, é que vai caracterizar a grande contribuição dele para a literatura brasileira. Então, essa produção vai dar a ele o apelido de Boca do Inferno. Gregório de Matos ele tem um poema interessantíssimo em que ele traz um pouco dessa questão da moral, né, do campo da moral, quando ele cita a fofoca, a maledicência, a construção de fatos que não são verdadeiros, né? Há um poema dele, um soneto, e é uma arquitetura verbal, Lecas. O soneto deles, portanto, são 14 versos ali, todos os versos terminam em apa, epa, ipa, opa ou upa. Pela maestria desse soneto, há uma referência muito interessante do compositor Zé Cabaleiro, uma música Eu Despedi o Meu Patrão, vale a pena o ouvinte conferir, no álbum chamado Pet Shop Mundo Cão. E o Zé Cabaleiro ali resgata, né, a primeira estrofe desse soneto, que é justamente a estrofe que me interessa. A estrofe diz: nesse mundo é mais rico o que mais rapa. Quem mais limpo se faz tem mais sujeira, carepa. Com sua língua ao nobre o vil decepa. O velhaco maior sempre tem capa. Gregório de Matos, então, poeta do barroco, imbuído nessa questão moral, ele está falando, né, desse mundo, e provavelmente a experiência que ele tem é a Bahia, foi a terra que o viu nascer, a cidade da Bahia, Salvador. Ele faz um pequeno juízo, né, dessa Bahia e diz, né, com sua língua, ou seja, pela maledicência, que a gente chamaria hoje, muitas vezes, pela fake news, o vil decepa o nobre. Ou seja, o vilão, o do mal, está aí falando mal da pessoa virtuosa nobre. E o velhaco maior sempre tem capa, a ideia também do artifício, da hipocrisia nas relações sociais. Então é interessante a gente, falando um pouco de Gregório de Matos, o quanto ele é atual quando a gente vê uma foto como essa. Fake news não é crime, abaixo a ditadura do STF. Ou seja, é o cidadão pedindo o direito, manter o direito de moralmente continuar mentindo, divulgar fake news. Afinal de contas, não está no âmbito da lei, está no âmbito da moral. E aí a gente vê o quanto a moral desses grupos sociais extremistas, quanto a moral está tendo que ser fiscalizada, porque o impacto que ela está tendo na vida política é muito grande. Uma coisa é mentir, falando aí do vizinho, né, construindo uma fofoca, ou então inventando um fato que não ocorreu. Outra coisa é disseminar isso em grandes disputas de poder. Aí realmente o estrago, e através das redes sociais, cujo impacto é astronômico. Então, realmente, eu acho que há necessidade de se pensar um controle das redes sociais. E falando dessa coisa do controle das redes, eu faço referência a uma proposta de redação da UERJ. Em 2008, a gente vai veicular isso no nosso Telegram. E essa proposta de redação, ela mostrava aí a possibilidade de controle das redes sociais e, na época, em 2008, frontalmente, as vozes eram uníssonas no sentido de que, quase que uníssonas, né? No sentido de que não poderia haver controle. Mostra o tema um cartoon em que há um aparelho televisivo diante de um cidadão que está comendo uma banana. Esse aparelho televisivo abre como se fosse uma boca cheia de dentes para justamente devorar a banana que o cidadão está comendo. E a proposta diz assim: o cartoon acima usa o recurso do humor para sugerir um tipo de relação entre o homem e os meios de comunicação, tema abordado nos textos da prova da UERJ. Naquela ocasião, a UERJ abordou também na prova de português instrumental. Aí vem a proposta, né? Para você, os meios de comunicação devem sofrer alguma forma de controle ou todo controle representa uma censura indevida? Defenda seu ponto de vista numa dissertação, parará, parará. Ou seja, naquele momento, os temas da prova de instrumental eram voltados para essa crítica ao controle.
Repara, 2008 para cá, bota aí um pouco, cerca de 15 anos, a discussão mudou completamente. Mesmo setores da imprensa, tenho visto muito, né, noticiários de imprensa televisiva, mesmo setores da imprensa vêm defendendo a ideia de um controle necessário. E esse tema da escola, com que a gente abriu aí o nosso podcast, eu acho que traz a urgência maior ainda, né? Mas vamos lá, Lecas, já que a gente está falando aí de plataforma, de Big Tech, o que você tem a falar? Como é que vem aí ocorrendo a pressão sobre as Big Techs? Coisa só no sentido negativo? Há também a Big Techs no sentido positivo? Como é que é a dialética disso aí? Fala um pouquinho, entrando no nosso segundo tema, que é Israel. É isso mesmo. Antes de eu entrar no tema de Israel, eu só lembrei aqui de um filme que vale a pena assistir. O filme ficou na Netflix por algum tempo. É o filme Rede de Ódio. Rede de Ódio, de 2020, um filme polonês, 2020, que mostra a articulação das mídias sociais para fortalecer determinados discursos autoritários, determinadas redes de ódio mesmo, né? O nome do filme é muito autoexplicativo. E também fica a sugestão do documentário Dilema das Redes, que vai abrir esse debate da questão das redes sociais para outros temas, para outras reflexões, que vale muito a pena. Bom, vamos falar de Israel, né, professor? A questão é a seguinte, aproveitando esse tema aí da regulação das mídias e tudo mais, eu fiz referência lá no início, numa primeira fala, que as empresas de tecnologia têm um papel fundamental na responsabilidade pelos impactos das redes sociais e na construção desse debate democrático. Porque, é claro, até o que a gente tem visto até o momento é que essas Big Techs, sobretudo, né, o caso aí clássico do Twitter, do Elon Musk, não tem muito interesse em fiscalizar determinados conteúdos que circulam nessas redes. E outra coisa também que elas evitam é qualquer tipo de responsabilização, seja judicial, seja política, por esses conteúdos e pelas consequências que a expansão desses conteúdos acaba propagando, a gente tem visto aí. Mas a gente olha para um episódio interessante em Israel, que mostra que as empresas de tecnologia têm um poder muito grande de construir a democracia, de dar força à democracia. O que aconteceu em Israel? Bom, no início do ano, uma série de startups, uma série de empresas de tecnologia começou a fazer um boicote ao governo de Israel, que vem aumentando o seu poder, construindo uma alternativa autoritária, fortalecendo aí o primeiro-ministro, o senhor Benjamin Netanyahu. Deixa eu só dar uma breve contextualização para a gente entender o que está acontecendo. Israel é uma república parlamentarista e o primeiro-ministro atualmente é o senhor Benjamin Netanyahu. Já foi primeiro-ministro muito tempo em Israel, muitos anos. Ele ficou um tempo fora do poder porque a oposição conseguiu organizar uma chapa que acabou fazendo com que ele perdesse a eleição, mas ele retornou ao poder no final do ano passado como primeiro-ministro e desde então vem tentando passar uma reforma judicial. E a reforma proposta pelo Netanyahu, na prática, acaba com a democracia liberal em Israel, porque ela vai atacar uma das bases do sistema democrático, que é a relação, a separação dos três poderes, próprio do sistema aí de pesos e contrapesos da democracia, né, de todas as democracias ocidentais. Na prática, o que essa reforma estabelece, para a gente entender? São 3 pontos fundamentais da reforma. Primeira coisa, ele quer impedir que a Suprema Corte, que seria, né, o equivalente ao STF, revise as leis aprovadas pelo parlamento, onde ele tem maioria. Então, ele tem maioria no parlamento, ele coloca o parlamento como o poder principal, né, o parlamento e o governo, no caso ele, como os 2 poderes principais da República Israelense. O segundo ponto da reforma quer permitir que o parlamento rejeite as decisões da Suprema Corte com maioria simples. O parlamento tem 120 cadeiras, bastaria, portanto, 61 votos do parlamento, onde ele atualmente tem maioria, né, o Netanyahu tem maioria, para derrubar qualquer decisão da Suprema Corte. Então, se a Suprema Corte acaba declarando, sei lá, inconstitucional alguma lei, o parlamento tem como, por exemplo, reverter essa decisão. E o terceiro ponto da reforma, ele quer mexer num comitê, né, o chamado Comitê de Seleção Judicial, para interferir cada vez mais na indicação de juízes. Bom, e para piorar, no último dia 23 de março, ele aprovou uma lei, já foi aprovado, o parlamento aprovou uma lei, que somente o governo e o parlamento têm poder para declarar o primeiro-ministro incapaz de governar.
Ou seja, na prática, o judiciário não teria mais poder de nada se essa reforma passasse, mas, como eu já falei, muitos setores da sociedade israelense já se manifestaram contra a reforma. Então a gente tem, na verdade, uma reação a essa reforma que vem da sociedade civil, milhares de pessoas nas ruas. Houve um protesto que reuniu 500 mil pessoas nas ruas contra a reforma. A reação do mercado, do empresariado, no caso das startups, né? É bom lembrar que Israel é conhecida como a nação das startups, há muitas empresas de tecnologia atuando ali em Israel, e também houve uma reação mais recente dentro do Estado, de militares que se negaram a assumir determinados postos se essa reforma passasse. E o mais emblemático exemplo dessa reação dos militares e reação de dentro do Estado, na verdade, foi a demissão do ministro da Defesa, Yoav Gallant, o nome dele. Ele criticou a reforma e foi demitido. E até por causa disso, que mais gente foi para a rua e o Netanyahu percebeu que ele não ia conseguir passar essa reforma, acabou recuando. Mas a lei, né, que impede o judiciário de declarar o primeiro-ministro incapaz de governar, na prática, a lei está valendo. E a reforma, a princípio, está paralisada, não avançou ainda, mas ela se inscreve, na verdade, num contexto mais amplo, né, de crescimento do autoritarismo, de lideranças autoritárias que tentam minar as bases da democracia. A gente vê, na verdade, as democracias ocidentais, liberais, têm 3 bases fundamentais. A separação dos 3 poderes, que é algo básico, as eleições livres e a garantia constitucional dos direitos individuais, da liberdade de imprensa, liberdade de expressão, como nós já comentamos no primeiro tema. Só que, na verdade, o senhor Netanyahu aí está tentando acabar com esse equilíbrio e, por coincidência, professor, no momento em que ele está sendo investigado, ele já é réu por corrupção, já é réu por evasão de divisas, enfim. E aí ele vai usar como justificativa para essa reforma porque o judiciário não é eleito. Então, na verdade, quem tem que ter poder é o parlamento e é o governo, né, que são poderes eleitos para poder representar melhor o povo, o interesse do povo. Complicadíssimo, inclusive aqui mesmo no Brasil, Gabriel, deixa eu te fazer uma intervenção, algumas vezes já se especulou essa possibilidade dos membros judiciários serem eleitos, que é uma questão também extremamente complicada, mas vamos lá. O senhor fez referência lá no tema 1 ao Zé Cabaleiro, eu me lembrei agora não do Zé Cabaleiro, mas do glorioso Marquinhos Santana, cantando Me Engana Que Eu Gosto. Benjamin Netanyahu, na verdade, o que parece é que ele só está querendo passar essa reforma para enfraquecer o judiciário, porque não quer ser preso. Mas enfim, o senhor, professor Rogério, que é um homem da lei, o que você tem a dizer para a gente aí sobre essa relação entre os poderes nas democracias modernas? Então, meu amigo Gabriel, a situação é obviamente bem complexa, né? Eu, tendo formação em direito também, não sou tão simpatizante assim, né? Dos segmentos maiores do judiciário, da Suprema Corte, faço algumas críticas, mas enfim, a gente leva aquele bordão, né? Ruim com o judiciário que temos, pior talvez sem o judiciário, porque o judiciário acaba fazendo justamente esse controle do executivo. Então, o que ocorre em Israel, né, essas tentativas autocráticas, não é prerrogativa de Israel. Os sistemas autoritários aí pelo mundo, e o Brasil, a gente viveu uma experiência agora recente, vão buscar justamente um controle judiciário, seja através, por exemplo, da nomeação de juízes que vão compor a Suprema Corte, que no caso a gente chama de Supremo Tribunal Federal, mas enfim, Suprema Corte vai dar no mesmo aí. Então, o governo Bolsonaro ele conseguiu eleger 2 ministros, inclusive circulou uma proposta de reforma durante o governo Bolsonaro, porque são 11 ministros ao todo, 2 ministros pró-governo naquele momento não seriam suficientes para emplacar determinadas estratégias, né? Então pensou-se naquela época, quem acompanhou a mídia naquele momento, até uma reforma em que pudesse ampliar o número de ministros, justamente para que, ao invés de 2 só, fossem nomeados mais ministros. Se o Bolsonaro fosse reeleito, ele acho que teria mais ou menos 2 ministros a mais. O Lewandowski está se aposentando, se afastando agora, a Rosa Weber daqui a algum tempinho também. Então seriam 4 ali a mais, e com uma reforma que ele estava pensando, poderia emplacar um número de ministros no STF com maior expressividade para ele poder passar determinadas políticas. Só para a gente lembrar um pouquinho, durante a pandemia estava se namorando a ideia de que governadores e prefeitos não pudessem estabelecer políticas que cerceassem a liberdade de ir e vir. A gente sabe que o governo Bolsonaro defendeu claramente
que o país continuasse a trabalhar durante a pandemia, né? E prefeitos e governadores foram contrários, muitos deles, em função de, ainda que abalasse a vida econômica, em função da preservação da vida e segurança da população. E esse foi um dos temas, por exemplo, que o nosso STF conseguiu segurar, ou seja, deu autonomia constitucional, essa autonomia já esculpida na Constituição, de prefeitos e governadores deliberarem medidas que pudessem preservar a saúde da população. E isso conseguiu, em grande parte, sem dúvida nenhuma, Gabriel, salvar muitas vidas durante a pandemia aqui no Brasil. Então, o judiciário ele faz aquilo que a gente chama de controle da constitucionalidade. Se a administração pública, se o governo estiver exorbitando as suas funções que a Constituição permite, o judiciário vai lá e diz, opa, pera lá, essa medida, esse projeto, essa emenda, essa lei é inconstitucional. Então aquilo ali sai do cenário. Ou seja, a gente tem no judiciário um verdadeiro filtro a determinados desmandos do executivo da administração pública. É claro que esse judiciário ele também pode ser criticado, Gabriel? A gente trabalha sempre com o tema da dialética. O nosso ouvinte sempre tem que perceber a complexidade dos temas. Então, por que o judiciário, por exemplo, está muitas vezes em mira, e nos últimos anos ele esteve em mira muitas vezes, por um suposto ativismo judicial? Essa expressão não é minha, essa expressão circula. Eu me lembro que, ao fazer a pós-graduação em Direito, lá na UF, essa expressão já era muito questionada, eu já li muitos textos sobre isso, uma eventual crítica ao ativismo judicial, ou seja, o judiciário deixando de fazer aquilo que é prerrogativa dele, julgar, para eventualmente legislar ou eventualmente controlar determinadas ações da administração pública. Tema sempre polêmico. Por exemplo, a gente tem uma ideia, o casamento entre homossexuais no Brasil não tem uma lei específica falando sobre o reconhecimento dessa união homoafetiva. Mas na vacância da lei, na omissão da lei, porque a realidade foi começando a estraçalhar o mundo jurídico, as pessoas começaram a se unir homoafetivamente e determinadas questões começaram a bater na porta do judiciário. Como é que fica, por exemplo, quando um dos companheiros de uma união afetiva falece? O outro vai herdar aquilo que construiu junto? E se existe ali, por exemplo, um filho de um dos companheiros, esse companheiro falecendo, esse filho vai ficar sob a guarda do outro companheiro, que não é o pai ou uma mãe biológica, vai ficar com os avós? Aliás, foi o tema que circulou com o falecimento da Cássia Eller, compositora em 2001. Então começaram a bater determinadas questões na porta judiciária, o judiciário teve que decidir, já que o legislativo não falava sobre o reconhecimento da união homoafetiva, o judiciário, com base em princípios constitucionais, como por exemplo o reconhecimento da família, passou a decidir pelo reconhecimento da união homoafetiva. A gente pode chamar isso de ativismo judicial? Com certeza, mas em grande parte em função da omissão do legislativo. Então é um tema extremamente complexo, a gente sabe que eventualmente um judiciário pode atuar de uma maneira conservadora, de uma maneira mais progressista, de uma maneira mais autoritária, de uma maneira um pouco mais a salvaguardar os direitos humanos, enfim, a complexidade está aí, o tema está aí e, com certeza, uma das estratégias dos governos autoritários é olhar para o judiciário como uma instância fortíssima de poder e pensar em controlá-lo, e as formas de controle são as mais variadas possíveis. Bom, já que a gente está falando aí de conflito de poderes, Gabriel, isso foi um tema muito abordado pelos iluministas, lá no século XVIII. Como é que é essa coisa vestibular? Iluminismo cai bastante em vestibular? Israel, que é o tema do nosso tema 2, como é que fica nisso tudo aí? Bom, professor, iluminismo volta e meia aparece sim nas provas de vestibular, porque quem formulou essa ideia dos três poderes foi um dos iluministas franceses, o Barão de Montesquieu. E eu selecionei uma questão aqui da Universidade Estadual de Ponta Grossa que trata exatamente desse tema, como nós estamos tratando. Pega um texto do Montesquieu, que ele defendeu essa ideia, essa tese da necessidade de separação dos três poderes no seu livro O Espírito das Leis, de 1748. E a questão, uma questão objetiva, busca, na verdade, entender qual é uma das finalidades dessa formulação jurídica, dessa formulação política, que seria o gabarito da questão, evitar a concentração e os abusos de poder dos governantes, na verdade, que naquela época eram governantes absolutistas,
uma época muito próxima, não exatamente a mesma época, lá do John Milton, quando ele escreveu a Areopagítica, aquele tratado sobre a liberdade de expressão. Nunca é demais lembrar que esse movimento iluminista, movimento cultural, político, filosófico, foi fundamental para defender, entre outras coisas, né, a valorização da liberdade individual, a necessidade de reduzir, limitar os poderes das monarquias absolutistas pelas constituições e também a necessidade de se buscar a valorização da razão científica, da ciência racional, baseada num método científico e também a busca pelo progresso. São teses aí questionáveis, a questão do progresso, polêmicas, mas isso é fundamental para pensar o iluminismo. Agora, voltando ao tema Israel, fica interessante pensar o seguinte: como é que Israel aparece no vestibular? Na verdade, não só Israel, mas todo o cenário do Oriente Médio. Pode aparecer de duas formas. Numa referência atual, a um evento atual. Lembro agora, rapidamente, botamos lá no Telegram também, uma questão da Faculdade de Medicina de Campos, que trabalhava um evento acontecido no ano de 2021. Vestibular aplicado em 2021, falava da ocupação israelense de um dos bairros palestinos, que foi amplamente noticiada na mídia em 2021. Outro exemplo é uma questão da FUVEST de 2020, fazendo referência à tentativa do governo Bolsonaro de transferir a embaixada, brasileira da capital Tel Aviv para a cidade de Jerusalém, assim como os Estados Unidos durante o governo Trump também tentaram fazer. Só um breve comentário sobre isso, Por que isso gerou tanta polêmica? Porque ao transferir a embaixada, que é a representação que geralmente fica na capital do país, para Jerusalém, o governo brasileiro, na verdade, assim como o governo Trump, estavam reconhecendo que a cidade de Jerusalém seria a cidade mais importante do Estado de Israel, que é um Estado judeu. Mas nunca é demais lembrar que a cidade de Jerusalém ela é vista como sagrada não só pelos judeus, mas também pelos cristãos e pelos islâmicos. Nesse sentido, transferir a embaixada seria, de certa maneira, tornar menor a importância de Jerusalém para os cristãos e para os islâmicos. Por isso, acabou não indo para frente essa decisão. A questão também faz referência ao voto que o governo brasileiro havia dado à época, que rejeitou a devolução da região das Colinas de Golã para a Síria, um voto de uma resolução na ONU, na verdade o governo aí se alinhando cada vez mais à orientação diplomática dos Estados Unidos, no momento em que o Bolsonaro estava tentando se aproximar cada vez mais do Trump. Agora, outra forma de aparecer Israel nos vestibulares é fazendo referência às guerras do século XX, que foram diversas. Eu queria chamar a atenção aqui para duas delas que são importantes. A primeira guerra, a Guerra dos 6 Dias, que aconteceu em 1967. Essa guerra ela garantiu uma extensão territorial para Israel muito importante. Nessa guerra, os israelenses dominaram as Colinas de Golã, que ainda pertencem quase o território quase todo, a Israel. A Península do Sinai, que foi conquistada do Egito, mas depois reconquistada pelo Egito numa guerra seguinte. E a faixa de Gaza, que Israel ocupou durante a Guerra dos 6 Dias e desocupou no início dos anos 2000. Hoje a faixa de Gaza está sob controle do grupo terrorista Hamas, grupo islâmico. Bom, na verdade, então essa Guerra dos 6 Dias é uma guerra importante. E outra guerra que eu acho que vale a pena comentar, porque está fazendo 50 anos, é uma data redonda, a Guerra do Yom Kippur, uma guerra importantíssima que vai levar esse nome por causa do Dia do Perdão, O Yom Kippur é o Dia do Perdão na cultura judaica, quando há um grande ataque que motiva a guerra. E essa guerra é importante não só por causa das suas causas, mas também das suas consequências. Porque uma das grandes consequências da Guerra do Yom Kippur é a crise do petróleo. A OPEP, a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, em reação a Israel no contexto lá da Guerra do Yom Kippur, vai reduzir drasticamente a produção de petróleo, que leva a uma elevação do preço do barril de petróleo. O barril passa de 4 para 12 dólares em horas. Então uma guerra aí gerando uma crise energética 50 anos atrás, da mesma forma que a guerra da Ucrânia gera uma crise energética muito grave ainda na Europa hoje. A guerra da Ucrânia que foi comentada por nós no nosso episódio 1. Vale a pena dar uma olhada lá e conferir. Pois é guerra, petróleo, dinheiro, lucro, isso aí está puxando o nosso terceiro tema, Gabriel,
que é a crise financeira. A gente também, nesse último mês, foi aí espectador de crises bancárias. Os Estados Unidos, mais uma vez, protagonizaram algumas dessas crises, né? E estamos entrando no terceiro tema. O que você pode aí fazer um resumo desse terceiro tema para a gente? É isso, professor. Aproveitando como indicação, para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre essa reforma judicial, vale a pena dar uma olhada no podcast Petit Jornal. Escreve Petit, né? Pequeno jornal em francês, mas é um podcast brasileiro, de 2 professores também, especialistas em política internacional e economia, para quem quiser ter mais detalhes, como isso envolve, né, outras questões econômicas e políticas globais, vale a pena dar uma olhada nesse podcast. E quem quiser saber mais sobre Israel e sobre a questão Palestina, Oriente Médio, vale também um podcast O Lado Esquerdo do Muro, para escutar e para aprofundar nesse debate. Mas vamos lá, falar do terceiro tema, a crise bancária, que aliás também pode ser aprofundado no podcast do Petit Jornal, que é um excelente podcast. E o resumo do fato, professor, é que faliram bancos nos Estados Unidos que tinham uma ligação direta com o setor de tecnologia. Também uma referência importante ao nosso tema 1 deste episódio, a questão das redes sociais. O que aconteceu? Em decorrência da pandemia, o setor de tecnologia cresceu bastante. A gente precisou ficar logado na internet durante muito tempo. Os aplicativos e programas de tecnologia de reunião virtual cresceram bastante. Então esse ramo econômico do setor tecnológico cresceu bastante e, consequentemente, empregou muita gente. Muitos especialistas já falam que é uma bolha, porque essa bolha vem estourando aí, dando problema. Nunca de mais lembrar das demissões que as Big Techs fizeram nos últimos meses. Isso gerou muito problema. A questão é a seguinte, nesse cenário de início da pandemia, as taxas de juros dos Estados Unidos estavam bem baixas. E, na verdade, a taxa de juros ela vai ajudar a definir o preço da operação com aquela moeda, como no caso o dólar. Então, uma taxa de juros baixa vai haver um incentivo a se gastar mais dinheiro. Os empréstimos vão ficar mais fáceis, vão ficar mais baratos para serem pagos. E é nesse cenário que esses bancos vão crescer. O mais famoso aí, o nome que ficou mais na mídia foi o Silicon Valley Bank, SVB. Houve também a falência do Credit Suisse na Suíça, mas vamos focar na questão dos Estados Unidos, que é mais importante aqui para a gente. Bom, a questão é que não só a pandemia, mas também a guerra na Ucrânia, começaram a prejudicar a situação econômica nos Estados Unidos. A inflação norte-americana ficou muito descontrolada e para tentar conter essa inflação, para tentar evitar gastos excessivos, não só do Estado, mas também criar uma situação econômica mais segura, o Banco Central norte-americano, o Federal Reserve dos Estados Unidos, vem aumentando a taxa de juros. A taxa de juros no início da pandemia estava entre 0% e 0,5% ao ano. Recentemente, agora nos Estados Unidos, a próxima reunião vai ser no mês de maio, mês que vem, a taxa está entre 4,75% e 5% ao ano. Que na verdade significa o que também, né? O governo está garantindo, o Banco Central está garantindo que se houver um investimento no governo, se os investidores colocarem seu dinheiro no governo, nas ações do governo, ao final do ano eles terão uma valorização desse investimento em 5%. O que dá uma certa garantia para os investidores e muita gente prefere investir no governo do que investir na bolsa de valores ou investir em outras economias que são menos seguras, outros investimentos que são menos seguros. A partir disso, há uma tentativa de controlar a inflação, mas a questão é que aqueles bancos que fizeram os empréstimos a juros baixos vão ter que começar a pagar suas contas e honrar seus compromissos no juro mais alto. Então eles estão recebendo o pagamento dos empréstimos feitos lá atrás com juros baixos, mas tem que fazer uma série de obrigações, tem que honrar uma série de obrigações a juros mais altos. A conta não fechou e aí o banco acabou quebrando, né? Imediatamente o governo americano garantiu os saques, falou, não se preocupem, quem quiser pegar o dinheiro vai pegar, a gente vai garantir, mas isso gerou um abalo muito forte aí, na economia norte-americana, até porque houve não só esse banco, como eu falei, mas também o Credit Suisse na Suíça faliu e isso gerou uma certa preocupação no setor financeiro. O Credit Suisse foi comprado, né, pelo seu concorrente, o UBS. Mas enfim, Rogério, a literatura tem alguma coisa para trazer, para dizer para a gente aí sobre essa questão da crise? O que você tem a contribuir nessa nossa discussão? Então, Gabriel, com certeza tem, né? Gregório de Matos mais uma vez aqui no espaço.
Gregório de Matos, como poeta do Barroco, a gente tem que lembrar que o Barroco ele é a gente considera o estilo da Contra-Reforma Católica, ou seja, a igreja estava perdendo ali um terreno pelo avanço das ideias protestantes, ali pelo início do século XVI, né, o protestantismo está fazendo ali um estrago na Igreja Católica, e o Barroco é justamente o contexto dessa reação da Igreja Católica, por isso a gente chama o estilo da Contra-Reforma Católica. E como estilo da Contra-Reforma, o Barroco tem um pezinho lá da Idade Média. O podcast hoje está falando muito da Idade Mídia, por que não também falar um pouco da Idade Média para fazer um trocadilho aí engraçadinho, né? Então, Gregório de Matos, ele como um poeta que, de uma certa forma, tem uma raizinha lá atrás, na Idade Média, ele tem uma literatura, não vou dizer moralista, mas ele está preocupado com uma determinada moral que se está constituindo ali no Brasil, eventualmente no mundo, com o avanço das práticas mercantis, com o avanço da ideia da burguesia. Lembrando que na Idade Média a ideia do lucro era algo pecaminoso. Só para o ouvinte ter uma ideia, né? Aquilo que fazia referência à moeda, a dinheiro, a ouro, era comparado ao excremento do diabo. E o Gregório de Matos tem um poema, né, em que ele vai condenar essa ideia do negócio, a ideia do lucro, ao mesmo tempo que ele faz a crítica a determinadas figuras mercantis que aparecem na Bahia na busca desse lucro desenfreado, desse liberalismo econômico. Aliás, o liberalismo econômico vai se constituir ideologicamente melhor no século XVIII, que é o século das ideias iluministas. Mas o Gregório de Matos tem um poema muito interessante chamado Juízo Anatômico da Bahia. O próprio título faz referência a essa ideia de construção de um perfil. O que é a cidade da Bahia? Na época, Salvador se chama Cidade da Bahia. O que é Salvador? E o que ele vai falar tem muito a ver com essa temática. Eu vou só ler os 2 primeiros blocos do poema. O poema cai muito em vestibular, o poema é longo, e nos 2 primeiros blocos, ele numa espécie de jogral, ele faz perguntas, o eu lírico aí faz perguntas, e a resposta vem com uma espécie de eco. Então, o primeiro verso diz: que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. Ele começa, portanto, o poema nessa estrutura de jogral, né, de perguntas e respostas sendo ecos do final das perguntas, já justamente para fazer um juízo, e juízo significa avaliação, e avaliação muitas vezes traz esse comentário moral daquilo que está sendo objeto do juízo. No segundo bloco, então, ele vai, que é o que mais interessa para a gente, o eu lírico vai perguntar: quem a pôs neste socrócio? Socrócio é uma palavra antiga, retrocesso, né? Quem pôs a cidade da Bahia, quem pôs Salvador neste retrocesso, nesse socrócio? E a resposta vem, que é uma palavra importante para a gente até o final desse podcast: negócio, nessa estrutura do eco. Quem causa tal perdição? Responde o jogral: ambição. E o maior desta loucura, responde o poeta, a usura. Então repara que nesse bloco de perguntas e respostas fica bem clara a condenação do poeta em relação à usura, em relação ao lucro desenfreado, em relação ao poder do dinheiro. Ou seja, o dinheiro, o lucro, a ambição tem o poder de desconstruir, de deteriorar as relações sociais. Claro, volto a dizer, Gregório de Matos está amparado, então, com uma visão medieval, segundo a qual onde circula o dinheiro, onde há desejo de lucro, onde há ambição, onde há usura, o diabo está solto. Tanto que, numa das estrofes do poema, ele meio que diz essa ideia do diabo estar solto mesmo. Diz assim: o demo a viver se exponha, por mais que a fama exalte a cidade, numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. Ou seja, o diabo está solto, onde tem dinheiro, onde tem desejo de lucro, usura. E aí é interessante, né? Porque a reforma protestante, justamente o contexto contra o qual a igreja estava mudando, né? Ela trazia o lucro para fora dessa dimensão moral, para fora do pecado. Ou seja, o lucro não seria pecado, é o que diz a reforma, e o século XVIII vai qualificar muito mais a ideia do lucro em função do liberalismo econômico. Um dos pontos básicos do liberalismo econômico é justamente o direito do cidadão às atividades de produção, às atividades produtivas, o comércio, enfim, indústria. Então a liberdade, obviamente o Estado regulamentando aqui e ali, mas a liberdade do indivíduo
de buscar aí reprodução do capital através das suas atividades. Então, Gregório de Matos aparece o poema dele, a que eu fiz referência, Juízo Anatômico da Bahia, cai bastante em vestibular, e é isso. Como é que fica aí na tua parte essa coisa do liberalismo? Fala um pouquinho aí em história, como é que isso aparece. Bom, na história não falta crise, não falta questão falando de crise financeira, crise bancária. Então, a situação que se repete na história se repete no vestibular também muitas vezes. Eu trouxe aqui 3 questões, cada uma falando de uma crise diferente. Começar, quando fala de crise bancária, imediatamente pensamos na crise 29, na Grande Depressão capitalista, que nos vestibulares vem sendo tratada desde muito tempo, né? A abordagem fundamental da crise 29 é entender essa crise como uma crise de superprodução e subconsumo. Uma crise do pós-Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se projetando como grande economia capitalista numa época em que a Europa estava destruída. Então, os Estados Unidos proporcionaram aí um crescimento econômico global e começaram a reconstruir a Europa, começaram a emprestar dinheiro para a Europa. Na verdade, a produção aumentou num ritmo cada vez maior, só que o consumo não acompanhou. Os salários não acompanharam isso. E também houve uma grande especulação financeira naquele momento. E essa crise foi combatida pelo governo do Roosevelt com o New Deal, que na verdade buscava atacar esses 2 pontos fundamentais da crise. Se a crise era uma crise entendida, né, como uma crise de superprodução e subconsumo, a saída encontrada e proposta pelo governo foi reduzir gradualmente a produção e incentivar um aumento do consumo, gerando mais emprego, abrindo novas frentes de trabalho, fazendo grandes obras públicas. E depois, com o início da Segunda Guerra Mundial, a absorção dessa mão de obra vai ser muito grande. Bom, e o PISM, vestibular lá da Federal de Juiz de Fora, na fase 3 de 2020, trouxe a crise 29, perguntando, né, cite e analise uma causa da crise 29. Ele coloca ali 2 textos falando sobre a crise e pede, cite e analise uma causa da crise 29 e depois cite e analise um efeito da crise de 29 no Brasil. Lembrando aí que o verbo cite é um verbo de resposta mais curtinho, mas o analise você tem que escrever um pouquinho mais, aí escrever umas 5, 6 linhas para desenvolver o seu pensamento. Como causa da crise, é muito variado. Você pode falar da quebra da bolsa em si, que é um evento que vai disparar a crise. Você pode falar desse descompasso entre produção e consumo, desenvolver essa ideia. Você pode falar que gradualmente as economias europeias foram dependendo cada vez menos do crescimento americano. Isso também contribuiu para aumentar a produção, para um certo excedente da produção. Tem várias abordagens. Agora, como efeito da crise no Brasil, o fundamental vai ser a redução das exportações de café e, consequentemente, vai levar ao colapso do governo republicano da época com a Revolução de 30, o golpe que vai levar Vargas ao poder, que é tema de uma questão do Enem PPL de 2019, mostrando ali como que o governo Vargas subiu ao poder e começou a fazer uma industrialização interna para substituir as importações. Então, esse tema da crise 29 é importante. Uma outra crise é a de 2008. A crise de 2008, uma crise mais recente, a chamada crise dos subprimes, ela tem uma orientação diferente, é uma crise que vai atacar o setor imobiliário nos Estados Unidos e depois se expandir para grande parte do mundo. E para entender um pouco melhor essa crise, eu recomendo o filme Trabalho Interno, Inside Job. Essa crise caiu no vestibular da SPM de 2019, aplicado em 2018, quando a crise, portanto, estava completando 10 anos. E a questão pede o nome do primeiro banco, que vai começar com a série de falências, que é o Banco Lehman Brothers, uma questão um pouco mais específica. Bom, e para falar de um pouquinho mais de Brasil, outra crise financeira importante é a crise do encilhamento, lá no comecinho da República, do ministro da Fazenda Rui Barbosa, no governo provisório, que fez uma política de incentivo ao crescimento industrial, facilitando o crédito, né, permitindo empréstimos mais fáceis para aqueles que apresentassem projetos de investimento na indústria e no crescimento da indústria, quando na verdade muita gente apresentou projeto falso, de empresa fantasma. Esse dinheiro que foi emitido, que foi pego de empréstimo, acabou sendo investido na Bolsa de Valores, levou uma especulação financeira sem tamanho e estourou uma crise no Brasil. E a questão é da UERJ discursiva, aplicada em 2019, vestibular 2020, que fala exatamente, olha só, da preocupação do governo no contexto da crise em evitar a propagação de notícias falsas.
Então, uma questão é importantíssima, né? Perguntava, fazia uma relação, trouxe um decreto do governo provisório, afirmando que essas falsas notícias, essas especulações acabavam atrapalhando a credibilidade do país no exterior e, consequentemente, dificultando os investimentos estrangeiros e aprofundando a situação de crise econômica nacional. Bom, tá aí a minha contribuição, essas 3 questões. Mas me diz uma coisa, Rogério, nem só de Gregório de Matos vive a literatura, né? O que mais tem aí que a gente pode observar nas provas de literatura, de língua portuguesa, discutindo essa questão não só da crise, mas dos bancos? O que você tem para mostrar mais para a gente? Tem alguma coisa interessante aí? Pois é, Gabriel, é crise para cá e crise para lá, né? A gente vê, por exemplo, com essa tua análise da questão agora última, né, que a história não é nada linear, né? O tempo da história, na verdade, são os tempos, né? E a literatura trabalha dessa mesma maneira. A gente está falando, você está falando de crise de banco, eu vou fazer referência ao leitor a um poema razoavelmente atual da literatura brasileira, que está falando aí não da crise, mas a morte de um banqueiro. O nome do poema, que cai muito em vestibular, vai estar aí no nosso canal, né, de veiculação das questões, no Telegram, o poema e a questão da PUC 2009. O nome do poema é Epitáfio para o Banqueiro. Epitáfio justamente é aquela inscrição que se traz, né, no túmulo de uma pessoa que falece. E o poema ele é um poema concreto, portanto ele trabalha muito com o visual. Obviamente o que eu vou comentar aqui é importante o aluno dar uma olhadinha depois nas questões para ter uma visão, né, desse poema. Ele trabalha com uma palavra que a gente chama de palavra geradora, que não é nada mais nada menos do que a palavra negócio. Ou seja, aquilo que já apareceu lá no poema do Gregório de Matos, que falta quem pôs a Bahia nesse socrócio, retrocesso, ele responde negócio. E negócio é interessante falar sobre a origem dessa palavra, né? Negócio é a negação do ócio. Ou seja, e aí a tua área, né, vislumbrava-se que no antigo regime a nobreza vivia no ócio, né, na palavra que a gente usa como sinônimo de preguiça, né, sem a produção, sem o trabalho. E a burguesia, a classe emergente, então vai negar esse ócio. E a palavra negócio tem como origem justamente essa ideia. Pois bem, no Epitáfio para um Banqueiro, essa palavra negócio, que é a palavra geradora, ela vai ser dividida, separadas as sílabas para justamente compor outras palavras e uma outra significação que o poeta José Paulo Paes, que é o poeta concretista, ele vai trazer. Então, ele parte a palavra negócio em ego, voltando uma palavra que faz referência à questão do individualismo, o ócio, justamente a palavra que vai dar origem aí, ou seja, a não produção, o cio, que remete metaforicamente à coisa da ambição, da ganância, da gana, no caso aqui, né, pelo dinheiro, né? E ele termina partindo a palavra negócio, deixando só um O, que na verdade não é um O, é um zero. Quando você olha o poema, você percebe que esse O é um pouco engrandecido, robusto, é um zero. Ou seja, o Epitáfio para o Banqueiro propõe José Paulo Paes, nessa leitura crítica do lucro desenfreado. Depois de negócio, ego, ócio e cio, ele meio que chega ao final da conta, né? Na morte, o banqueiro simplesmente não vai carregar nada daquilo que ele produziu com o lucro, com a usura dele. Então, é um texto crítico, um poema concretista, e o concretismo é um dos movimentos da terceira geração modernista, que, de uma certa forma, está dialogando com toda essa temática que a gente está trazendo no podcast de hoje, que mexe com a questão da liberdade. Seja a liberdade da expressão, a liberdade das fake news, seja essa liberdade aí também das big techs, das plataformas, enfim, ou liberdade, binômio liberdade-controle, né? Controle do judiciário, e aqui nessa última temática desse liberalismo econômico que tanto estrago vem fazendo aí as sociedades contemporâneas, né? Era esse o toque meio lúdico, né? A poesia concreta é muito lúdica, ela gosta de jogar com as palavras, um toque meio lúdico para a gente encerrar o podcast de hoje. O que você tem mais a falar aí para o encerramento? Tá ótimo, professor. Já falamos para dedéu. Então, só agradecer a sua companhia, agradecer também nossos ouvintes, agradecer o pessoal que escutou o primeiro episódio, que deu dicas, que deu sugestões, e lembrar mais uma vez que nós estamos no Instagram, @mundoequestão, segue nossa página se puder, e também ao nosso grupo do Telegram, nosso canal do Telegram, @mundoequestão, da mesma forma.
sem o Mzinho lá no meio do em, onde estarão disponíveis as questões que nós comentamos e mencionamos aqui neste episódio. Portanto, pessoal, um grande abraço e até o episódio 3. Isso, e vamos ver se a gente fez contrato com a CNN, porque o podcast vai ficar famoso. Né? Opa, vamos que vamos, dominando o mundo a conta-gotas. Valeu, Rogério, um abraço grande. Valeu, um abraço a todos aí, tudo de bom.